Bom, pessoal, seguinte, retomando o nosso conteúdo, eu mandei para vocês lá, há um tempinho atrás, a tarefa de vocês escreverem os princípios que vocês enxergam dentro de um treinamento. Então, essa nossa disciplina, ela aborda diversos conteúdos, e um deles é a questão dos princípios relacionados ao treinamento físico, seja ele em uma academia, na escola, no clube, um grupo de corrida. Geralmente, quando a gente vai traçar um programa de exercício, independente da modalidade, se é corrida, se é natação, se é futebol, atletismo, nós precisamos levar em consideração esses princípios. Tá? Eu inverti a ordem da coisa por conta da pandemia para que vocês tivessem condições de ir trabalhando de forma remota. Tá? Então, esse conteúdo de princípios eu vou abordar mais adiante. Então, para nós iniciarmos a disciplina, eu gostaria de trazer para vocês um contexto, né, que é bastante interessante nesse sentido, que é a relação que existe entre o que se faz de atividade física, o que se tem de aptidão física e o que isso tem relação com a saúde. Então, geralmente, a gente tem essa tríade que envolve esses três aspectos. O que a pessoa faz de atividade física, que pode repercutir nos diferentes componentes da aptidão física relacionada à saúde ou ao desempenho atlético, que, no caso da saúde, a pessoa tende aí a ter um quadro saudável com o tempo. Então, dentro disso, vocês vão verificar que o que as pessoas se preocupam atualmente em termos de saúde, o que elas buscam em relação à sua própria saúde. Para essas respostas, vocês vão ver que existem várias entidades, que a gente chama de entidades internacionais, que estudam os efeitos agudos e crônicos dessa prática de atividade física em diferentes populações. Então, vocês, quem está fazendo TCC, principalmente mexendo com exercício, já deve ter lido em algum momento a sigla ACSM, que significa Colégio Americano de Medicina do Esporte. Aí, aceitei, pessoal. Aí. Beleza. O Centro de Controle de Doenças e Prevenção e Controle de Doenças, entre outras siglas aí, né, a última, a Organização Mundial da Saúde, que tratam basicamente dessa relação entre os efeitos agudos e os efeitos crônicos quando a pessoa se submete à atividade física. E vocês vão ver nessa disciplina, e vão relembrar, talvez, alguns professores já tenham discutido, a crucial diferença entre o que é atividade física e o que é exercício físico. E essas informações são de extrema importância para a prática profissional de vocês, seja na escola, seja fora da escola, porque vocês vão enxergar melhor, talvez, essa condição em que as pessoas precisam fazer exercício físico, pensando em uma academia, um clube ou atividade personalizada, mas, ao mesmo tempo, ela precisa, ou elas precisam, entender que ser ativo no dia a dia, e ativo eu remeto ao ativo fisicamente, a pessoa ter condições de trabalhar o seu dia a dia de forma mais ativa. Tá? Então, essas são entidades que vale a pena vocês estarem visitando os sites, os respectivos sites que trabalham essas informações. Ok? Lá. E aí nós também temos as entidades nacionais que também trabalham com a prática de atividade física, né? E exercício físico. E aí vocês vão ver vários: Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, para quem estuda a terceira idade, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e os diferentes grupos de pesquisa. O Celafiscs, que é um baita de um grupo, antes de ontem, se não me engano, teve uma live com o Dr. Vitor Matsudo, que falou sobre esse tema de atividade física em meio à pandemia. Então, são entidades que vale a pena vocês, enquanto futuros profissionais, estarem em constante contato, entrando no site, vendo as informações publicadas. Geralmente, essas sociedades, elas
enviam posicionamentos em relação à prática de exercício, à prática de atividade física. Tá? Então, são entidades aí que vale a pena estar seguindo. E aí, no que diz respeito à prática de atividade física, tem uma frase antiga, se vocês olharem aí, de Hipócrates, né? Que as partes do corpo que se mantêm ativas, elas envelhecem lentamente com saúde, enquanto as inúteis ficam doentes e envelhecem precocemente. Então, o must da questão é que você oriente os seus alunos diariamente ou de forma frequente, que ele tenha hábitos ativos de vida, estilo de vida ativo, que eles façam atividade física e também exercício físico. Por que é importante isso? Porque vocês vão ver que 51% do que determina a pessoa ter saúde ou não está relacionado ao estilo de vida, a como ela vive no dia a dia. Vocês vejam lá que, olha, ambiente 20%, serviço de saúde, por exemplo, tem UPA perto de casa, tem um hospital com qualidade, ou mesmo aspectos genéticos, 19%. Se vocês olharem aqui, ó, a maior fatia do bolo, ela está atrelada ao estilo de vida ativo. Então, o que a pessoa faz no seu dia a dia? Ela vai ao mercado a pé, ela vai à padaria a pé, ela lava o seu carro com frequência, ela passeia com o cachorro 2, 3 vezes a semana, ela cuida da sua saúde nesse sentido. E, lógico, não podemos ser céticos e achar que, olha, então eu vou cuidar da minha saúde, vou ao dentista, vou ao médico com rotina, vou fazer exercício, vou ser ativo fisicamente e estou tranquilo, vou viver muitos anos. Não, vocês vão ver que, como está aqui nessa informação, o ambiente onde você vive, por exemplo, se é um ambiente estressante, se é um ambiente rural, se é um ambiente parecido com a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que o estresse em termos de tráfego, né, tráfego de veículos é muito grande. Então, tem influência também para a sua saúde. Ou se você mora num lugar que o serviço de saúde, por exemplo, saneamento básico, a própria saúde mesmo, ela é precária, você geralmente também tem uma parcela aí de contribuição desse aspecto. E, obviamente, quase 20% aí remete à genética. Então, se a pessoa vai viver mais com saúde ou menos, claro, essas 3 partes de baixo são importantes, mas se pensarmos na nossa atuação profissional, grande parte de contribuição depende do que a gente orienta para essas pessoas, porque está envolvido, está relacionado com o estilo de vida de cada indivíduo. O que é o ponto-chave, então, para parar para pensar e ajudar essas pessoas a serem mais ativas fisicamente e também fazerem exercício físico? Uma coisa que vale a pena a gente pensar é que todo recurso alocado para a prática de atividade física ou exercício físico, né, por exemplo, que venha do governo ou que a pessoa tenha dinheiro, separe uma parte do seu salário para isso, ela é insuficiente. E, além disso, as pessoas ficam confusas, por exemplo, no que é importante em relação ao que fazer, qual tipo de exercício fazer, qual a frequência semanal, por exemplo, você vai treinar 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, quanto tempo eu tenho que fazer, se eu quero melhorar só a minha saúde, quanto tempo de caminhada eu preciso fazer, qual é a intensidade dessa caminhada, ela tem que aumentar semanalmente, ou se eu quero só controlar o meu peso corporal, o que eu preciso fazer? Atividades aeróbias, atividades anaeróbias, vou fazer o famoso HIIT, vou fazer aula de dança com o Danilo, qual que é a atividade, a modalidade que se deve escolher? Já adianto, não existe uma receita de bolo. Cada indivíduo responde de uma forma diferentemente de outro. E aí alguns colocaram no trabalho, o princípio da individualidade biológica. Cada indivíduo responde ao mesmo estímulo, muitas vezes de forma diferente. Se eu der um treino de corrida para vocês, por exemplo, de 50 minutos, a correr a 10 km por hora, a ideia é que todos façam na mesma intensidade e acabem no mesmo tempo. Porém, cada um tem o seu condicionamento físico individual. Então, talvez alguns vão acabar em 50 minutos, outros em 1 hora, outros em 45 minutos, outros nem vão terminar. Por quê? É o mesmo estímulo, só que as pessoas, muitas vezes, respondem de forma diferente. Então, essas são coisas que nós precisamos pensar quando formos prescrever um programa de exercício,
pensando em quem vai sair da escola, mas também pensando na escola, onde a formação de opinião, a formação do indivíduo, como orientar as pessoas. Vocês vão ver, provavelmente quem trabalhar com escola, que as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, eles têm dúvidas do que fazer. E a mídia, muitas vezes, ou ajuda ou atrapalha nessas dúvidas, solucionando algumas dúvidas, mas às vezes criando outras. E as perguntas vão chegar diariamente para vocês. O que fazer, o que é melhor? Saiu uma dieta assim, uma dieta assada, apesar de não sermos da área da nutrição, nós temos condições de orientar de forma genérica, né, de forma generalizada, o que pode, o que não pode, o que vale a pena investir. Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter essas informações, seja para orientar o que é importante estar fazendo no dia a dia, seja realmente prescrever como a pessoa deve fazer. E aí eu já imagino mais, fora da escola, essa conduta, porque na escola, geralmente, a gente não treina os alunos. A gente orienta os alunos do que fazer ou do que não fazer. Beleza? Para isso, nós precisamos entender, deixar bem claro, e às vezes até vejo que essa disciplina deveria ser ministrada nos primeiros anos do curso, alguns conceitos e definições, porque as pessoas rotineiramente confundem, a exemplo disso, o que é atividade física e o que é exercício físico. E aí vocês vão entender melhor um pouco quando a gente começa a avançar nessas informações. Então vamos lá. Andar de bike, por exemplo. O Henrique me ligou, está de bobeira, vamos dar uma pedalada. Ou o Tony está lá na Praça dos Pioneiros e mandou um WhatsApp para mim, falando, vamos bater um futevôlei aqui. Ou vamos dar uma caminhada na praça. Ou, eu estou lavando meu carro, quem pode me ajudar? Ou eu mesmo estou lavando meu carro. Então, vocês vão ver que essas atividades do dia a dia, que envolvem um gasto energético, além do que você precisa para sobreviver, e as pessoas fazem isso, seja limpar a casa, fazer compras, hoje, em meio à pandemia, menos, né, fazer as compras, mas limpar a casa, provavelmente aí alguém esteja fazendo com mais frequência. São atividades, jardinagem, pintar a casa, que envolvem o movimento corporal, envolvem gasto de energia. Em todo momento, que a gente gasta energia acima dos níveis de repouso, nós consideramos isso como atividade física. Então, olha lá, atividade física é definida como todo movimento que você faz com o corpo, produzido, obviamente, pela musculatura esquelética, que gaste, né, que gere um gasto energético superior aos níveis de repouso. Então, você ir ao mercado, você ir à padaria a pé, você lavar o seu carro, passear com o cachorro, dar uma volta esporadicamente de bicicleta, sem controlar a intensidade, frequência, duração, tempo da pedalada, sem controlar a quilometragem. Tudo isso que você faz no seu dia a dia, ou deveria fazer, é considerado atividade física. E dentro do dia a dia do ser humano, na minha concepção de saúde, as pessoas precisam se mexer mais. As pessoas precisam se envolver mais com a atividade física. Veja, quantas pessoas vocês veem em uma padaria, quando vocês param para observar, ou vocês mesmos, e que vão de carro, ou que vão de moto, né? Ou que não vão, né? É comum isso. As pessoas não querem sair da zona de conforto. Quem para 3 quadras do banco, para a moto e desce e vai até o banco a pé. Poucas pessoas fazem isso. Vocês começarem a perceber, em um shopping, por exemplo, escada rolante, e tem a escada tradicional, quem que usa a escada tradicional? Ou se tem elevador, são 2, 3 andares, quem que usa a escada em vez do elevador? São poucas as pessoas. Então, estou falando isso de uma forma geral. Então, é natural, principalmente com o advento da tecnologia dos dias de hoje, que as pessoas diminuam o seu nível de atividade física, a sua quantidade de atividades diariamente e gastam energia acima do repouso. E o que isso tem a ver com a educação física? Tem tudo a ver, porque há um exemplo simples disso. Se as pessoas estão preocupadas hoje, por exemplo, com a manutenção do seu peso corporal, tá? E vamos pensar que os seus hábitos alimentares são os mesmos, não se modifica ao longo do tempo. A pessoa come sempre a mesma quantidade, a quantidade que ela precisa para se manter viva. Se ela gasta mais energia do que costuma gastar,
naturalmente, ela vai conseguir perder peso corporal. Na hora que ela subir na balança, o peso dela vai ter reduzido ao longo de 1, 2, 3 semanas. Porém, se ela continua comendo o mesmo tanto, mas não pratica atividade física, e quando eu falo praticar atividade física, é nesse sentido de ir ao mercado, ir à padaria, ir ao banco, gastando energia, passear com o cachorro, ela pode acontecer dela não perder peso. Pode acontecer dela manter o peso ou até aumentar. Então, esse gasto energético diariamente, em diferentes atividades, né, tem alguém com o áudio aberto aí, são extremamente importantes para que você tenha condições de gastar energia diariamente. Por quê? É extremamente saudável para você conseguir elevar o seu gasto energético diário e pensando em controle de peso, tem alguém com o áudio aberto aí, pessoal. Então, você consegue gastar energia automaticamente mais do que, né, você, às vezes, ingere. Então, é uma forma, por exemplo, de controlar o seu peso. Estou dando um exemplo simples disso. Mas para vocês entenderem que existe uma baita diferença entre o que é atividade física e o que é exercício. E aí tem uma categorização dessas atividades, de acordo com o gasto energético. Então, um descanso, por exemplo, e necessidades vitais, são horas de sono, refeições, higiene, tudo isso você gasta energia. Tomar banho, você gasta energia. Quando você come, o efeito térmico dos alimentos já te faz gastar energia. O sono te gasta energia. Então, é a primeira classe de atividades físicas que tem um baixo gasto energético, mas contribuem no seu total diariamente. E aí, você parte para uma segunda classificação, que são as atividades profissionais. Quem trabalha em banco, fica muito tempo sentado, ou trabalha em um escritório, trabalhos mais ociosos em termos de movimento corporal, possuem um gasto energético menor. Agora, nós, por exemplo, da educação física, quem trabalha na escola, sabe muito bem o quanto de energia se gasta para dar as aulas práticas, para conter a turma, para buscar material e assim por diante. Vou além, quem trabalha fora da escola, no contexto não formal, nem preciso mencionar, se você trabalha com um grupo de corrida e participa dos treinos ativamente, ou se você atende um aluno de personal, você acaba tendo que acompanhar o aluno, seja de bicicleta ou correndo junto, né? Você pode dosar isso no seu dia a dia. Então, alguns alunos você corre, outros você vai de bicicleta, outros você só monitora. Mas, de qualquer forma, no final do dia, se a sua atividade profissional te exige um gasto energético por conta da própria atividade, já é um baita de um gasto energético. Você pega outras classes trabalhadoras, por exemplo, quem é pedreiro, servente de pedreiro, o lixeiro, o bombeiro, quando está na prática do dia a dia, fazendo os salvamentos, apagando incêndios, que está na prática mesmo, não aqueles que assumem mais as atividades burocráticas. O guarda municipal, quando está se deslocando de um lado para o outro, seja de bicicleta ou a pé, também gasta mais energia. Então, as atividades profissionais, elas contribuem para o gasto energético. Né? E isso é importante você olhar para o seu aluno para que você consiga fazer um equilíbrio entre o que ele faz de atividade física e o que ele precisa fazer de exercício físico. Porque isso, no final do dia, é importante. Você imagina você prescrever um treinamento, quem está fora da escola, trabalhar com a musculação, por exemplo, e prescrever um treinamento para um servente de pedreiro, que descarregou um caminhão com 2.000 tijolos naquele dia. Será que ele vai desenvolver o treino de braços, por exemplo, de membros superiores, com a mesma qualidade que ele desenvolveria em um dia que ele não descarregou um caminhão com 2.000 tijolos? Então, são coisas que no dia a dia você precisa estar atento enquanto profissional da saúde para orientar adequadamente. O lixeiro, por exemplo, que corre, sobe, pula, agacha, carrega, esse cara já faz um puta treinamento funcional, se for perceber. É claro que ele não faz o agachamento organizado, de forma correta, o número X de repetições, mas ao final do dia de trabalho dele, ele gastou provavelmente muita energia fazendo diferentes movimentos corporais.
Então, talvez para esse cliente, se for o seu cliente, no caso, você pensar em estratégias diferenciadas, principalmente atendendo aquela questão da individualidade biológica e até mesmo do princípio da especificidade, você fazer um programa de treinamento adaptado a essa realidade desse profissional. Porque no dia a dia profissional dele, é bastante exigido do teu corpo para poder desenvolver as atividades laborais. E assim vai com diferentes outras profissões que dependam do corpo para trabalho. Terceiro, tarefas domésticas. Então, se você atende lá uma madame na academia, né? Madame não faz trabalho doméstico, geralmente. Ou você atende uma pessoa que é dona de casa. Ela faz vários exercícios, vou nem colocar exercícios, vários movimentos corporais durante o seu dia. Então, precisa refletir sobre o que ela faz para montar um programa de treinamento, independente da modalidade, que tenha uma continuidade desses benefícios do que ela já faz no dia a dia. Ou um balanço do que ela faz no dia a dia, para você não sobrecarregar o organismo dela. Se essa mulher fica agachando e levantando, erguendo o sofá, arrastando o sofá, dependendo dos movimentos que ela faz no dia a dia dela, você precisa fazer outros exercícios que envolvam outros movimentos para compensar, porque ela já treinou na casa dela, né, de certa forma. Então, às vezes, fazer um treinamento complementar. Tudo isso não tem receita de bolo. Você tem que analisar o teu indivíduo a indivíduo, para poder orientar para ele o melhor. Quarto, lazer e tempo livre. Isso vai depender muito, né? Ainda mais hoje em dia. O que vocês, por exemplo, fazem nas tuas horas de lazer e de tempo livre? Então, tá lá de final de semana. Quem costuma sair para pedalar? Quem costuma sair para fazer uma corrida, jogar uma bola, jogar um vôlei, e nadar no rio, nadar no lago, ir para Porto Rico ou qualquer outra situação que envolva gasto energético. Dependendo das condições de onde você mora, qual é a logística que você tem, o espaço que você tem, você consegue ser mais ativo fisicamente nas suas horas de lazer. Mas qual é a realidade do dia a dia hoje? O que as pessoas costumam fazer no seu tempo livre? Talvez muitos fiquem em casa, assistam Netflix, ficam na frente da TV, ou vão passar um tempo com o filho, ou vão jogar videogame. Qual é o nível de atividade física nesse período de lazer e de tempo livre? Isso é importante a gente ter em mente para orientar os alunos. Olha, seja na escola, fora dela, principalmente esse aspecto na escola. Quando você está lá em sala de aula, é importante você frisar que o seu aluno, no contraturno, no horário de lazer dele, no tempo livre dele, que ele se envolva em atividade física. E aí, fazendo um parênteses, um programa de exercício físico. Quantas escolas oferecem para o contraturno programas de exercício ou modalidades esportivas, para que o aluno possa participar nesse tempo livre dele de atividades que gastem energia? São todas as escolas que têm essa realidade? Vocês que estão na escola fazendo os estágios, vocês devem saber muito mais do que eu ou qualquer outra pessoa. Qual é a realidade? Eu já faço um parênteses. Isso é uma oportunidade de trabalho no futuro de vocês. O que as escolas têm hoje no contraturno? Tem uma academia ociosa, tem aula de dança, tem natação, tem atividades recreativas. O que se oferta? O que se oferece nesse contraturno para as crianças? Então, eu imagino que no grupo aqui, que aqueles que não vão seguir adiante e fazer o bacharel, vão trabalhar realmente com a escola, talvez precisem pensar em estratégias de ação, tanto para impactar positivamente na saúde dos escolares, mas também para melhorar a sua condição financeira. Porque muitas vezes você vai ter o salário da escola e você pode oferecer no contraturno atividades de exercício que promovam, nesse tempo livre dos alunos, um gasto energético maior. E, por fim, quinto, os esportes e programas de exercício físico, que aí você vai fazer de forma organizada, de forma estruturada, né, com uma frequência semanal adequada e que também gastam energia. Então, se vocês olharem aí, quem de vocês hoje, por exemplo, e aí se quiserem abrir o microfone para falar, quem de vocês hoje fazem todas essas 5 classificações? Quem consegue contemplar todas essas 5 classificações? A primeira, talvez muitos façam muito, né? Que é o sono aí. Tem gente que às vezes almoça, depois do almoço dorme a tarde toda. Agora, as outras 4 atividades, quem faz tudo? Quem hoje, olhando para esse quadro, diz, olha, eu faço tudo. Talvez não todos os dias, mas na maior parte das vezes durante a semana. Pode escrever se quiser também. Está aberto aí para fala.
Um de cada vez, pessoal, senão fica tumultuado. Quem quer abrir o áudio aí para falar? Vamos, já vai encerrar a nossa aula. Não, tem mais 6 minutos ainda. Aí a gente vai fazer um segundo bloco, tá? Ó, essa tarefa doméstica para mim é quase impossível, porque eu estou trabalhando ou vou usar para descansar. As tarefas domésticas e o lazer tempo livre é quase pouco. Quase Quando eu zero. estou trabalhando normalmente, né? Ah, mas, por exemplo, o teu trabalho depende 100% do seu corpo, né? Isso, Então, exatamente. é isso que vocês precisam pensar. Quando vocês pegarem eu estou pensando na escola até para orientar ou fora da escola. Os exemplos eu acho que se encaixam em qualquer situação profissional. Pense assim, o Danilo é um cara que não faz atividade doméstica. Então, nesse quesito, ele não gasta energia. Porém, a atividade profissional dele é exacerbadamente movida a gasto energético. Porque toda aula que ele dá, ele faz junto. Ele pode fazer com menor intensidade algumas aulas, até para se proteger em termos de saúde, porque eu já dei aula de ginástica, eu sei o que é. Às vezes você não consegue dar 5 aulas no dia com a mesma intensidade. E nem deve, muitas vezes. Porque senão você sobrecarrega demais o seu corpo. Mas ele seria, por exemplo, um cliente em que eu diria, olha, se você, apesar de não atender atividades domésticas em termos de tarefas do dia a dia, você tem uma atividade laboral, atividade de trabalho relativamente pesada. Então, uma tarefa compensa, uma atividade, um tipo de atividade compensa o outro. E aí você fala, beleza, Danilo, para você, tá ok. Agora, uma pessoa que não tem uma atividade profissional que exija o gasto energético, trabalha em um escritório, por exemplo, opa, então, essa atividade profissional, nós conseguimos no dia a dia orientar a pessoa a modificar a realidade dela? O que vocês acham? Vamos imaginar uma pessoa que trabalha em um escritório de contabilidade, o tempo inteiro, né, praticamente sem movimentos corporais. O que vocês orientariam pelo que vocês entendem de atividade física ou que vocês imaginam que a pessoa possa fazer de diferente para gastar energia? Podem falar sem medo de errar. Thaís, Mariana. Não, cachorro não vale, gente. Vamos lá, tem que participar, gente, senão o negócio não vai para frente. Chutem, fala o que vocês pensam, o que vem na mente. A pessoa trabalha no escritório, a realidade é essa. Situação para resolver. O que você falaria para essa pessoa? Professor, talvez intercalar, tentar fazer alguma coisa em pé. É isso mesmo. Que hoje a gente fala muito, né? Quando eu falo a gente fala, os trabalhos na literatura, a própria intervenção profissional nossa, que as pessoas interrompam esse comportamento que a gente classifica como comportamento sedentário, que é um tempo que a pessoa passa muito tempo sentado, né? Então, um exemplo simples disso é que ela procure fazer algumas atividades em pé, cada meia hora, cada 40 minutos, a cada uma hora, que ela se levante, que ela vá buscar um papel na outra sala, que ela carregue uma caixa. Lógico, a pessoa não pode ficar, imagina, no dia a dia, um profissional dessa característica, ela não pode ficar louca, no sentido de neurótica, de, olha, eu preciso levantar e carregar uma caixa, sendo que não tem necessidade de carregar uma caixa. Uma das formas que as pessoas têm tentado minimizar isso, para essa interrupção do comportamento sedentário, e eu acho que vocês até viram na minha sala, na Unespar, é o que a gente chama de stand desk, né? Que é você trabalhar uma mesa para trabalhar em pé. Então, por exemplo, agora eu levantei da cadeira aqui. Então, eu tenho uma parte do armário aqui em casa que eu consigo colocar o computador, né? Então, tudo bem que eu sei que não aumentou muito a minha estatura, não mudou muito para vocês aí, né? Eu sou um cara muito alto. Não gostei da risada, viu? Quem que riu? Ui, desculpa. Escapou, né? O Danilo. Danilo, né, Danilo? Tudo bem, Danilo. Ano que vem você faz essa disciplina de novo, não tem problema não. Da hora, foi eu não, hein? Então, por exemplo, agora Deus me livre. que a gente está falando disso, eu me levantei justamente para isso.
pensando nessa ideia. Porque, gente, eu vou falar bem a verdade. Nós, de maneira geral, não podemos usar aquela frase no dia a dia. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, eu acredito muito nisso, opinião do Matheus, enquanto profissional, tá? Não enquanto professor, enquanto profissional da área da educação física. Em que, quando nós adotamos aquela realidade para nós, por exemplo, esse esquema de trabalhar em pé, alternando com trabalhar sentado, quando nós absorvemos isso no nosso dia a dia profissional, nós temos condição... Espera só um pouquinho, vai estar trabalhando. Tá bom, já vou lá já. Quando nós absorvemos essa realidade, nós conseguimos vender, entre aspas, melhor o nosso serviço. Porque nós somos aquilo que nós falamos e fazemos. E as pessoas, a minha visão é que as pessoas, poxa, o cara faz isso e funciona. Você imagina, você iria, só para fechar aqui, a gente vai ter que abrir outro round. Você iria em uma nutricionista obesa, fazer um cardápio com ela? Pensem aí. Nós vamos encerrar aqui agora e abrir um novo Zoom, tá? E último Zoom do dia. Pensem aí. Meio tenso, né? Que vai dar o tempo nosso aqui. Vai cair Vamos esperar cair. Mas pensem nisso, para responder no próximo vídeo. Você iria em um nutricionista gordo? Você iria em um dentista com os dentes todos cariados? Pensem. Não. Então. Minimamente você ficaria com dúvidas. Você falaria, né? Você iria pensar, falar, poxa, o cara está falando para eu não comer isso, para escovar o dente assim, sabe? E o cara não faz isso. Então eu vejo muito que a gente chama de